Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Estamos em novembro, mês que ganha a cor azul em alusão à campanha de cuidado com a saúde do homem. Em especial, a ideia é alertar para a prevenção ao câncer de próstata e sobre a importância do diagnóstico precoce. Por isso, no JC de hoje, vamos conversar com o diretor operacional do INPROS, Instituto da Próstata, Klaus Loges. Diretor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? O Instituto é que agradece por estar aqui. Muito bem. Perfeito. Diretor, deixa eu começar aqui, a gente falando em conscientização, porque o INPROS está organizando um evento bem importante, marcado para o próximo sábado, dia 18, que é o primeiro Bike Ride Day, passeio ciclístico, com concentração a partir das 9 da manhã, ali na Rótula das Cuias. Exatamente. Fala um pouquinho, professor, sobre este evento e a importância de atividades como essa nesse momento de conscientização. Sim. Esse evento, ele é uma parte só de toda a programação do Instituto da Próstata, para o mês de novembro. É claro que o Instituto ele não trabalha só visando novembro, porque a saúde do homem, ela precisa de atenção o ano todo. O ano inteiro. Mas, em função dessa data, desse mês, que inclusive o Instituto foi o propositor da lei municipal e estadual do Novembro Azul, nós reservamos sempre uma data para algum evento público. Perfeito. Certo? Uma vez que o Instituto ele é para o público. Então, nós sempre temos esse tipo de programação. E dessa vez é a primeira vez que nós vamos fazer um passeio ciclístico. Nós, no passado, já fizemos um passeio de motos, e agora é o nosso primeiro Bike Ride Day. E é um evento que é aberto, diretor? Aberto, todos podem participar. Ele é totalmente gratuito, mas o que acontece? Existe uma peculiaridade que as pessoas elas podem se inscrever gratuitamente no Simpla. Certo. Por que a inscrição no Simpla? Porque nós vamos sortear uma bicicleta. Uma bicicleta de um patrocinador, a Panther Bikes, que ela cedeu generosamente para o Instituto e nós vamos então sortear. Então, para aquelas pessoas que querem participar e que querem participar do sorteio, não só do passeio, entra lá no Simpla e se inscreve. E aí vai estar concorrendo automaticamente. E isso tem a ver, diretor, com a questão de incentivar também a atividade física? Tem esse caráter também? É muito pertinente preventivo. a tua pergunta. É muito pertinente a tua pergunta, porque quando a gente começa a falar de prevenção da saúde, e aí eu vou extrapolar um pouquinho, não vou falar só da saúde do homem, mas isso está incluso, a atividade física é importante para todos nós, fundamental. Então, além do que, o passeio ciclístico é uma atividade ao ar livre, onde a família pode participar. Porque quando a gente está falando de saúde, e por ser do INPROS eu vou falar de saúde do homem, vou retornar então para o assunto, vou falar de saúde do homem. O homem é mais relapso com a sua saúde. Ele procura menos o médico. Então a gente conseguir trazer a família para dentro desse convívio, para dentro dessa realidade, unindo uma atividade física, que é o passeio ciclístico, mas a família participando junto, isso ajuda muito a promover a nossa causa e trazer mais o homem para dentro do cuidado. Certo. E essa é a intenção, professor, para que ali se faça esse, digamos assim, o corpo a corpo, do INPROS junto às pessoas, nesse bate-papo, nessa conscientização, nesse alerta, é isso, Exatamente. Nós temos a concentração às 9 da manhã, onde vamos falar sobre a saúde do homem. É importante falar da saúde do homem, e vamos aproveitar esse momento inicial para isso. Aí depois vamos ter o nosso passeio, é claro, e quando retornarmos à Rota das Cuias, nós temos novamente o congraçamento de todas as pessoas que estão ali. E ali nós vamos fazer o sorteio. Só que também vamos aproveitar para quê? Para continuar o nosso trabalho de formiguinha, que é feito todos os anos,
para a conscientização do câncer de próstata, uma vez que isso é muito envolto em preconceito, né? E tem que ser assim, né? Informação é fundamental, né? Exatamente. O senhor está com a camisa do evento aqui? Tenho a camisa do evento aqui. Isso, pode mostrar. Né? Isso. Essa aqui é a camisa. Essa bonito, camisa é alusiva, então, né, ao nosso evento. E ela pode ser adquirida em alguns pontos, né, da cidade, como a Pedalegre, né, ou a Panther Bikes. E é um preço simbólico, né? Posso falar o preço aqui? Pode, não tem problema. De R$ 35,00, que isso serve para quê? Para contribuir com o Instituto. Né? O Instituto ele é sem fins lucrativos e ele vive de doações. Perfeito. Então, né, vai estar lá à disposição. Muito bem. Professor, para a gente citar aqui, né, a importância de atividades como essa, eu vou trazer alguns dados do INCA, tá? Que é o Instituto Nacional do Câncer, né? Só para a gente ter uma noção aqui do que a gente está falando e do tamanho do alerta que a gente está fazendo aqui, né? O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do país, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma, né? Exatamente. No Brasil, olha só, estima-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano no triênio 2023-2025, que atualmente é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina. Perfeito. Isso é extremamente alarmante, né? Aí trazemos dados, né? Exatamente. São dados concretos, né, de uma instituição idônea e que é bastante alarmante. Uma vez que se a gente for comparar com o câncer de mama, certo? Que é um fator de morte nas mulheres, em média, de 8 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Mas nos homens, de 6 homens, um vai ter câncer de próstata. Né? E esse câncer ele precisa ser rastreado. Né? O que consiste o rastreamento? O homem precisa ir uma vez por ano no urologista para fazer o seu exame preventivo. Por quê? Porque o câncer de próstata ele tem a chance de cura de 98% se ele for detectado e tratado precocemente. Isso é fundamental, né, diretor? É ter o diagnóstico precoce. Né? Exatamente. Por quê? Se nós vamos falar não só na questão de salvar vidas, vamos falar um pouquinho de dinheiro, porque tudo envolve dinheiro. Claro. Envolve verbas, né? E principalmente verbas públicas. Se nós formos pensar em verbas públicas, um paciente que é tratado, tratado preventivamente, ele economiza dinheiro para os cofres públicos. Vamos pensar o paciente que ele já teve o câncer e ele está em tratamento. Ele precisa de quimioterapia ou hormonioterapia. Né? Quando a gente pensa em quimioterapia, hormonioterapia, o céu é o limite em questão de custos. Mas eu vou falar de uma forma bem simples. A intervenção mais simples em uma quimioterapia é R$1.000 por mês. E a taxa de sobrevida desse paciente que está fazendo esse tratamento é 5 anos. 5 anos são 60 meses. 60 meses são R$60 mil. Com a prevenção, esses 60 mil, em vez de ser dedicado a uma pessoa só, quantas pessoas nós conseguimos salvar? Isso é prevenção. Isso é prevenção, porque quanto mais a gente conseguir otimizar os recursos públicos, porque o SUS é quem realmente abarca. Abraça, né? Exatamente, abraça isso, né? Mais pessoas nós vamos conseguir atingir. Mais pessoas nós vamos conseguir salvar. Por quê? Porque é muito simples, né? O rastreamento. O rastreamento ele é muito simples. Só que ele é envolto muitas vezes, né, em muito preconceito. Aí que está, né, diretor? Quais os fatores, né, e aqui já está a resposta, o senhor já coloca, né, que é a falta de informação e principalmente o preconceito, né, que fazem com que a população masculina tenha essa resistência, né, de forma geral, em ir ao médico, né? Exatamente. E agora fazer o exame do toque, por exemplo, da próstata, muitas vezes nem se fala nisso, né? Nem se quer se tocar nesse tema. Perfeito, né? O que acontece? O preconceito normalmente ele vem por falta de informação.
muito mais falta de informação do que o resto, né? Vou dar como exemplo, né, o tabagismo. Hoje em dia o tabagismo é muito menor do que na época dos nossos pais, Sim. por exemplo. Né? Se fumava em tudo que era lugar. Exatamente, né? Não tinha, se fumava no cinema, se fumava numa boate, em qualquer lugar. Hoje em dia não se vê mais isso. Né? Por quê? Conscientização. Certo? Conscientização, legislação, né? Atividade social, certo? Mas, quando a gente fala do câncer de próstata, e aí a questão do toque retal entra, né? Isso também é por desinformação. Por quê? Tu tem ideia de quanto tempo dura o toque retal para o exame? É muito rápido, né? 3 a 5 segundos. 3 a 5 segundos. Né? Ainda é usado, né, porque eu preciso informar isso, né? Xilocaína, ou seja, o paciente não vai sentir absolutamente nada. Né? E aquilo ali é preditivo para que se possa pedir mais exames para comprovar. Por quê? Porque eu acho que o principal problema, além desse da informação, é o quê? A pessoa não vai, porque ela disse, se eu for procurar, eu vou achar. Né? E aí ela não vai, mas fica o tempo todo lá na consciência dela. Não, e se eu tenho... Né? E muitas vezes procura lá no final, quando já é, né, já está todo alastrado e a sobrevida é muito, muito pequena. Diretor, e que quando a gente fala, né, em doenças, né, enfim, né, a gente sempre tem algumas questões de alerta que são sintomas, né? Que sintomas a gente pode atribuir, né, a esse, inicialmente, digamos assim, um desconforto na próstata, enfim, que tipo de alerta, assim, acende o sinal amarelo aí? Certo. Eu acho que todo homem ele precisa ter a consciência de que, a partir dos 40 anos, a próstata dele vai crescer. Isso é fisiológico. Isso é fisiológico. Né? Tanto que se preconizava que as visitas ao urologista começassem aos 40 anos. Eu ainda acho que deve, porque pode se prorrogar um pouquinho mais, um pouquinho menos, certo? E aí o que acontece? A partir dos 40 anos, como ela começa a crescer, ela pode comprimir a uretra que passa por entre ela. Né? Não é por entre, é dentro dela. Né? E isso diminui a força do jato miccional. Né? Isso já é um alerta. Isso já é um alerta. Mas isso é normal, certo? É normal que isso aconteça pela idade. Mas, à medida em que começa a ter dor, né, para miccionar, né, isso também é um alerta bem grande, né, que precisa ser levado em conta. Desconforto sentado, né, urgência para urinar, né? Isso são fatores que devem ser levados em conta. O que eu posso falar depois disso, né, por exemplo, depois de uma intervenção, né, é que normalmente ficam sequelas. E a principal delas, que é, digamos assim, socialmente ela é muito incômoda, que é a disfunção erétil e a disfunção urinária, porque a pessoa fica com incontinência urinária. Né? E a incontinência urinária é uma coisa que é difícil de esconder. Né? Então, são coisas que precisam ser pensadas, né, na hora de planejar as tuas consultas. A gente citou aqui, né, diretor, sintomas, né, sintomas que são bem característicos, né? Não que, evidentemente, que isso seja, né, doutor, o câncer de próstata, não mas necessariamente. São alguns fatores para ficar atento. São sinais de alerta. O teu corpo sempre vai dar sinais de alerta. Né? E é a partir disso que conversar, por exemplo, com a parceira, porque normalmente é a parceira que leva o homem para o médico, e isso é importante. Mesmo à medida em que a parceira começa, né, a notar que o comportamento está diferente, conversar com o seu parceiro, né, entender ele, porque muitas vezes a abordagem ao paciente conta muito. Né? Como tem todo um preconceito em função do machismo em relação a isso, né, em função da sexualidade, né? Por exemplo, eu não concordo que se faça piada. Vamos tratar isso com humor. Né? Por quê? Porque a partir dos 40 anos, a pessoa não vê a vida mais da mesma forma. Né? E não só isso, isso é uma coisa tão pessoal.
tão pessoal, que toca tanto nos valores das pessoas, né, que ver alguém falando de forma jocosa, muitas vezes, isso inibe. Pode ser um inibidor. Por que eu vou ir lá se é uma situação ruim? Eu tenho até dificuldade em como me expressar para isso, porque eu não gostaria que falassem, né? Porque tu precisa ir lá, porque vão... Fala de uma forma mais amena, mais doce, mais acolhedora, né? Porque isso ajuda a quebrar o preconceito. Vamos lá fazer um exame preventivo, é isso? Exatamente, é meramente um exame. Né? Se nós formos comparar, por exemplo, com as mulheres, a partir do momento em que elas têm a primeira menstruação, elas começam a visitar, né, o ginecologista, lá na tenra-idade. Né? Porque cada vez as mulheres estão menstruando mais cedo, né? As meninas, né? O homem não, o homem chega, né? É preconizado para ele quando ele tem 40 anos. Não que ele não precise ir. Essa cultura do homem, desde a adolescência, ir no médico, precisa ser iniciada. Modificar, porque existem várias coisas, várias afecções que podem acontecer desde a adolescência. Né? Mas nós ainda temos essa cultura a partir dos 40 anos, que é quando o homem já tem, né, todos os seus valores arraigados. Né? É mais difícil. E é mais difícil. Então, daí a abordagem, né, uma abordagem com humor, eu não sei se ela mas essa é a minha opinião. Perfeito. É só a minha opinião. Diretor, em termos de fatores externos, assim, isso chega a influenciar alimentação, sedentarismo, casos na família, isso tem um potencial de... Vamos lá. Tu já falou quase todos, né? Sedentarismo, obesidade, fumo, bebida, né? Mas uma coisa que é importante também, né? A relação do câncer de mama da mãe predispõe o filho, homem, a ter o câncer de próstata. Essa relação precisa ser dita. Né? Por quê? Porque é importante. E vice-versa também. O câncer de próstata do pai tem relação com um possível câncer de mama da filha. Então, isso são relações que precisam ser ditas, as pessoas precisam se conscientizar disso. Por quê? Porque não é um problema pontual. Né? Não é um problema pontual, é um problema que ele é do ser humano e da sua genética, queira ou não queira. Mas por que alguns vão ter e outros não? Por vários fatores, sim, né? Que não seria possível elencar eles todos aqui, certo? Mas eles possuem relação entre si. Certo. Diretor, o senhor participou recentemente aqui na Câmara de Vereadores, né, de uma reunião da Comissão de Saúde que tratou justamente sobre esse tema, né, do Novembro Azul, mas evidentemente reforçando esse alerta, né, disso que a gente está fazendo aqui da importância do diagnóstico precoce, do cuidado com a saúde do homem, né? Sim. E como é que tem atuado o INPROS nesse sentido também junto ao poder público, às instituições, né? Porque pelo visto, assim, pelo que foi colocado na reunião, nós temos uma fila aqui também em Porto Alegre, né, para acessar exames via SUS, né? Sim, excelente a tua pergunta. Para eu responder essa tua pergunta, eu vou começar falando do INPROS. Porque o INPROS, ele é uma entidade, né, uma organização da sociedade civil com um reconhecimento de utilidade pública, tanto pela Câmara quanto pela Assembleia Legislativa. Né? E ele tem a sua história desde 2007. Então, nós não somos novos nisso. Né? Nós temos a metade do tempo do IMAMA. Nós somos irmãos do IMAMA. Né? E o que acontece? Nesses 16 anos, né, o Instituto ele vem trabalhando com educação, prevenção e também assistência. Né? Quando eu falo assistência, é assistência à saúde, assistência médica, assistência em linha de cuidado, certo? De atenção à saúde. Então, nós já tivemos, né, atividades no passado, né? No Asilo Padre Cacique, na SPAM, né? De 2009 a 2012, o Instituto conseguiu zerar, certo? As consultas e cirurgias de urologia no nosso querido Hospital Parque Belém, certo? Então, ele vem tendo atuação diretamente, né, na saúde do município de Porto Alegre,
certo? Com relação à fila de espera que nós temos hoje, né? Dados atualizados da reunião da comissão, da COSMAN, né? 4.084 ou alguma coisa assim, né? Pessoas que estão aguardando por uma consulta especializada em urologia aqui na cidade de Porto Alegre. Atualmente, o Instituto da Próstata tem uma verba do vereador Ayrton Ferronato, certo? Para que o Instituto atenda 1.200 pacientes que estão na fila de espera. E de onde é que saiu essa fila de espera, né? Essa fila de espera é uma fila de espera represada em função da pandemia do Covid, né? Do Covid-19, né? E então, nós recebemos essa emenda parlamentar e estamos renovando, né? O vereador está renovando a sua emenda agora para o exercício de 2024, para que nós dobremos os atendimentos, justamente para ajudar o município a desafogar. O Improsa, ele acredita que trabalhar com, né, o poder público é para desafogar, uma vez de que, né, as demandas, principalmente da saúde, são muito grandes, né? E nós precisamos ajudar principalmente quem? Sem demérito da mulher, mas do homem, em função do quê? Se nós formos pegar o programa de saúde do homem, né, o orçamento do programa de saúde do homem do governo federal, que é o que vai distribuir para todo o país, né, estados e municípios, e comparar ele com relação à verba distribuída para a saúde da mulher, a saúde do homem é muito relegada. É muito relegada. Né? Então, nós não temos só os fatores pessoais do homem culturais, não procurar, exatamente, né, de não procurar a atenção em saúde, mas nós também temos, né, a distribuição de verba pública para a saúde do homem. Né? E não só em atendimento. Por quê? Porque é necessário se fazer, né, um trabalho publicitário em cima disso. Perfeito. Justamente para conscientizar, para que eles possam vir. Né? Não adianta ser só a busca ativa, ela é importante, mas a passiva também é, porque a passiva parte de quem? Do paciente, de quem está tendo problema. Talvez tão importante quanto, né? Que já é a forma de prevenção, né? Exatamente, exatamente. Muito bem. Diretor, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Já quero de antemão aqui agradecer a sua presença, mas quero que o senhor reforce, por gentileza, o convite a todos que nos acompanham para o evento do próximo sábado. Em caso de chuva, aí será transferido. Né? Já está escrito no próprio Simpla, né? Né? Então, gostaria de convidar, então, toda a população, certo? Para que venha no nosso passeio ciclístico, né? O nosso passeio ciclístico, ele começa bem pertinho aqui da Câmara, né? Na Rótula das Cuias. Né? Nós vamos até o Beira Rio, onde pegamos a Padre Cacique, Praia de Belas, vamos quase até o Centro Histórico, né? No Parque dos Açorianos, fazemos a volta e voltamos pela Augusto de Carvalho até o Parque a Rótula das Cuias. Belo cenário, inclusive. Exatamente, exatamente. E vai ser num sábado de manhã, coisa né? boa. Se Deus quiser, vai estar ensolarado, né? E lá vocês vão poder adquirir, né, esta camiseta que ajuda o Instituto a manter as suas atividades. Porque o Instituto não funciona só em novembro, nós funcionamos o ano todo. Isso é importante. Certo? Né? Promovendo, educando e assistindo aos homens. Né? Então eu convido, mais uma vez, reforço esse convite para que vocês venham e participem, se inscrevam no Simpla para poder participar do sorteio da bicicleta. Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal da Câmara de hoje com o diretor operacional do Improsso, Instituto da Próstata, Klaus Lores. Klaus, muito obrigado pela presença aqui. Sou muito agradecido programa. Pela oportunidade de estar aqui, esse espaço maravilhoso. Perfeito, muito obrigado pela gentileza, pelo tempo disponibilizado e pelas informações. E mais importante, né, por trazer esse alerta à população masculina. Obrigado e bom trabalho. Muito obrigado. Muito bem, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!